Boa noite, olá preciosos, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu me tornei personal organizer em home care. Eu vou começar me apresentando, né? Me chamo Isabel Gonçalves, tenho 43 anos, sou casada, mãe de 4 filhos, resido em Brasília, Distrito Federal. Então, em 2015 eu me casei e passados mais ou menos um ano, a minha sogra, a dona Yara, ela passou a ter algumas dificuldades, algumas quedas, né? Ela começou a ter umas quedas, ter umas dificuldades. Ela até esse momento vivia sozinha, né? Na sua casa, era totalmente independente, fazia tudo por si só, né? Tinha autonomia para se cuidar. Então foram acontecendo essas quedas e eu me lembro até de uma história bem engraçada. Ela chegou pra gente um dia, pra mim e pro meu esposo, e falou assim: eu preciso que vocês me levem na loja para comprar um tênis, porque o meu tênis eu vou fazer caminhada e ele tá trancando na rua. E assim, ela é gaúcha e tem um vocabulário engraçado, né? E eu falei, trancando na rua, gente, o que será isso, trancando na rua? Então depois eu perguntei ao meu marido, que me explicou que o tênis, ela achou que o tênis estivesse travando, né? E isso estivesse ocasionando as quedas. Então, tranquilo. Eu me lembro que no início de dezembro, nós fomos com ela até a loja para comprar um tênis e uns sapatos. E quando ela estava experimentando esses sapatos, eu percebi uma situação um pouco atípica, né? Ela não estava conseguindo colocar o pé direito dentro do sapato. Então eu fui ajudá-la e vi que ela estava com uma dificuldade de um movimento plantar, né? Aquele movimento da planta do pé em se movimentar. E com isso eu já fiquei um pouco cismada, né? Eu não achei ela fazendo esse movimento da forma correta. E ótimo, compramos o tênis, mas não era o que ela esperava. Então as quedas continuaram acontecendo, né? Não pararam mas na frente descobrimos que o motivo não era o tênis em si. Então, em 2017, ela vinha caindo muito, ficando bastante machucada e ficando muito debilitada, uma dificuldade muito grande em caminhar. A gente percebia que ela tinha dificuldade com os passos e ela andava se apoiando nas coisas, móveis, paredes, para conseguir fazer uma caminhada, dar pequenos passos, até mesmo dentro de casa. Então, com isso, as dificuldades, as quedas, eu falei para meu marido, olha, a gente precisa ajudar, né, a sua mãe. Então, ele falou, vamos trazê-lo para morar com a gente? Eu disse, sim, vamos trazê-lo. E passamos a levar médicos, toda uma investigação, né. Os médicos foram passando algumas terapias, tipo fisioterapia, dentre outras, né? Então, geriatra, neurologista, vários especialistas em busca de entender o que se passava. A gente foi percebendo que com o passar do tempo foi minimizando, foi diminuindo. E, gente, é bem assustador. Você vê a pessoa, você não sabe o que está acontecendo e você vai vendo aquela pessoa se tornando cada vez mais dependente. Em 2010, hoje a minha sogra está com 75 anos, né? E em 2017 ainda, ela morando com a gente, ela iniciou alguns engasgos. Gente, era desesperador também. Ela estava comendo, muitas vezes tomando água ou alimentos assim que tem mais água, tipo melancia, abacaxi, ela engasgava, sufocava. E eu tinha um bebê, né? Meu filho hoje está com 4 anos, na época era um bebê. E meu bebê começava a chorar de ver a avó naquele estado, eu tentava ajudar. E foram várias situações e isso foi aumentando. Então, indo ao médico, ele passou ela para uma alimentação pastosa, né? Só um pastoso grosso. E, olha, outra situação muito difícil. Até a água para que ela tomasse, a gente precisava colocar espessante. Eu nunca imaginei nem que existia. Então a gente precisava colocar espessante, é como se fosse uma gelatina que você coloca na água e vai engrossar
ela. E ela fica com uma espessura de mingau, para que você tome ela com a colher. Não tem gosto, né? Não tem cheiro, mas é bem estranho. E assim, cada passo desse, né, degenerativo, era muito difícil para ela aceitar. E assim, mais do que normal, né? Ela não conseguia aceitar aquilo e assim, ela teve algumas crises, muitas crises nervosas e tudo. Então, em 2019, ela piorou bastante, né? Foi gradativo, mas ela foi piorando cada vez mais. E ela teve uma internação em 2019. Eu percebi que, com o passar do tempo, ela à noite não conseguia respirar bem. Então, assim, eu acordava muitas vezes à noite para vê-la. Ela gemia muito. E já estava na fralda nesse momento, um outro processo muito doloroso, né? Que tivemos que colocá-la na fralda. Nesse momento, gente, em 2019, eu já não dormia à noite, porque além de eu ter uma criança, tinha a minha sogra e ela gemia, ela passava mal, ela não aceitava bem a fralda. É um processo que eu entendo e sei que vocês que estão vivendo também entendem, muito difícil, muito forte, muito doloroso, né? Uma pessoa completamente independente se vê nessa situação e com lucidez, porque ela tem total lucidez até hoje. Então, já estava num processo avançado e ela começou a sentir muito mal à noite. E um dia ela teve uma situação de um mal-estar muito grande, assim, não era bem uma falta de ar, mas foi bem difícil. E aí nós chamamos uma ambulância, né, o SAMU na época, e levamos ela para o hospital. E dessa internação resultou um processo bem cansativo de 3 hospitais, mas ela teve uma internação de 3 meses. 3 meses de internação num hospital, e até que me falaram a palavrinha mágica. Ela vai para casa assistida de home care. Tchau!